A paz do Senhor, meus amados irmãos e minhas irmãs. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso curso de Teologia Online. O nosso curso EAD, o nosso curso à distância, que tem alcançado tanto pessoas aqui em Pernambuco, como no Brasil e também em outras partes do mundo. Principalmente o pessoal da Europa, ali localizado na Alemanha, e também o pessoal dos Estados Unidos. Então, o nosso curso tem alcançado várias pessoas de todo o mundo. Então, quero agradecer desde já a todos os alunos que têm se dedicado a esse curso teológico, que com certeza tem enriquecido muito no conhecimento e tem ajudado e direcionado também vocês a crescerem na graça. Lembrando que a gente está estudando sobre a disciplina de síntese do Antigo Testamento. Hoje nós vamos estudar sobre a aula 4, que tem como tema o panorama do livro de Levítico. Eu sou o professor Humberto Carlos e sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos estudar sobre o livro de Levítico, e Levítico, no capítulo 1, versículo 1, vai dizer que: "E chamou o Senhor a Moisés, e falou com ele da tenda da congregação, dizendo..." Então, esse é o capítulo 1, versículo 1, que no hebraico vai dizer assim: "Yaquirá Moshe, Vaier Dabe, Yavé Elaim, Meoreu Moed Lemor." Ou seja, e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo. Então essa expressão tenda da congregação tem a ver com o lugar sagrado que Deus escolheu para habitar e que o povo viesse adorá-lo. Então, Levítico está muito direcionado, está muito conectado à tenda da congregação, ao serviço sacerdotal, ao serviço levítico e principalmente à adoração e às ofertas do povo diante do Senhor na tenda da congregação. Lembrando que quando a gente vai estudar sobre o panorama, a gente tem uma introdução do livro e o título, na versão grega, recebeu o nome de Levítico, porque trata das leis relacionadas com os ritos, sacrifícios e serviço do sacerdócio levítico. Lembrando que quando a gente fala da versão grega, a gente está falando da Septuaginta. A Septuaginta foram um grupo de 70 homens que traduziram o Antigo Testamento, que era do hebraico, para o grego. Então eles deram o nome de Levítico, porque o livro de Levítico está muito relacionado ao serviço sacerdotal, tá bom? Mas os hebreus, os judeus, lhe deram o nome de Iá, quer dizer Deus, Querá, ou Quirá, chamou o Senhor. Então, esse é o nome na versão hebraica, Yaquirá, que chamou o Senhor. Então, é interessante a gente observar que nem todos os homens da tribo de Levi eram sacerdotes. Os levitas eram pessoas que trabalhavam nessa questão aí, que ajudavam os sacerdotes. E aqui tem uma expressão que é muito conhecida no meio teológico e dentro da classe sacerdotal, é que todo sacerdote é levita, mas nem todo levita é sacerdote. Então, é interessante a gente observar isso, que existe o sumo sacerdote, que tem a sua função, o sacerdote tem as suas funções e o levita tem as suas funções. Então, são diferentes, cada um na sua classe e suas funções. A autoria e data, a gente já observou que todo o Pentateuco foi escrito por Moshe, quer dizer Moisés, que é o autor humano, sobre a inspiração divina e também sobre toda aquela tradição oral que foi passada para Moisés. Então Moisés é inquestionável e não existe nenhuma dúvida acerca da autoria do Pentateuco, que foi Moisés. E o capítulo 1 e o versículo 1 deixa bem claro: "E chamou o Senhor a Moisés." Então já deixa bem claro que Moisés é participante direto
desse livro. E foi escrito ali no deserto, acampado, o povo estava ao pé do Monte Sinai. Acredita-se que Levítico ele foi escrito num período mais ou menos de 1 a 3 meses. Foi um período que o pessoal passou ali no Monte Sinai, onde recebeu a lei, onde teve toda a questão da adoração, tá bom? Qual o objetivo e, vamos dizer assim, o tema de Levítico? O objetivo do livro de Levítico é a necessidade da purificação e da santidade, que é a maneira aceitável de o homem se aproximar de um Deus santo. Então, só através da purificação, né, desse perdão de pecado, dessa vida de santidade, que o homem é aceito por Deus. E ele agora se aproxima desse Deus santo, tá bom? Então Israel também aqui vai narrar uma caminhada sagrada e tornando o povo aceito e santo. Então, como é que a gente vai enxergar o livro de Levítico? A gente não deve enxergar cronologicamente, mas teologicamente todo o Pentateuco. Então, em Gênesis, nós temos o livro do princípio, da onde mostra a queda do homem. Aí nós temos aqui a escolha de um patriarca chamado Abraão, e através de Abraão, toda a sua descendência, esse povo escolhido, vai ser que vai trazer a redenção, que vai trazer toda essa reconciliação com esse Deus santo. No Êxodo, nós temos esse povo, essa nação que foi instituída sofrendo e agora é redimida. E em Levítico, nós temos agora a santificação desse povo. Então, Gênesis, você olha o início da nação. No Êxodo, a gente vê a redenção da nação. E em Levítico, a santificação dessa nação. Então a gente enxerga sempre teologicamente os livros. Então esse é o propósito e o objetivo do livro de Levítico: a santificação do povo e o serviço sacerdotal. O esboço, nós podemos dividir o livro de Levítico pelo menos em 4 partes. A primeira parte é a parte dos sacrifícios, que vai do capítulo 1 ao capítulo 7, que vai mostrar todo o sistema mosaico de sacrifício, os tipos de ofertas. A segunda parte do esboço, nós vamos pegar aqui, é o sacerdócio. O que é que a gente tem aqui? Do capítulo 8, que você vai pegar lá no Êxodo capítulo 29, e você pegar em Levítico, do capítulo 8 ao capítulo 10, vai até um pouco do capítulo 21 também, vai falar sobre o sacerdócio. O que é que a gente tem aqui? É a descrição do sacerdócio, quem são esses sacerdotes, quem são esses sumos sacerdotes, a consagração desses sacerdotes, e a gente vai ver a irreverência de 2 sacerdotes, tá bom? Que está no capítulo 10. Nós temos a purificação da vida de Israel, do capítulo 11 ao capítulo 15, que a gente vai ver aqui os propósitos das regras referente à pureza e à impureza. Nós vamos observar aqui, por exemplo, certos tipos de comidas, de animais que são considerados impuros. Nós vamos ver aqui a impureza relacionada também com a questão da reprodução de algumas espécies, de algumas práticas. Então é interessante a gente observar que o livro de Levítico, a gente precisa separar o que é impureza e o que é pecado. Por exemplo, é pecado você tocar no morto? Não. Porém, dentro do livro de Levítico, está escrito na lei de Levítico que quem toca no morto se torna impuro. Então, todo pecado é impuro, mas nem toda impureza é pecado. Então a gente vai observar que Deus vai trabalhar muito no livro de Levítico a questão da purificação, a questão muito da consagração, que é essa separação, e a questão muito da santidade,
que é essa ausência do pecado, da falha, do erro. Então o livro de Levítico trabalha muito com isso. Pureza, separação, consagração, santificação e a santidade. Bom, nós temos aqui leis de santidade, que a gente vai ver aqui as festas, o propósito das festas, o significado, algumas ameaças de você fazer algum voto e não cumprir. Então o livro de Levítico vai trabalhar muito sobre a regra. Então há um certo teólogo que vai dizer que Levítico é o primeiro livro da lei a ser estudado, porque Gênesis e Êxodo mostrando a narrativa. A gente vai ver isso mais na frente. Mas em Levítico a gente vai ver as regras desse povo e desse sacerdote. O que é que nós temos aqui em Levítico? Nós temos aqui um sistema de sacrifício, do capítulo 1 ao capítulo 7, que nós temos aqui algo chamado de oferta. O que é que está escrito lá em Levítico, capítulo 1? E chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação e lhe disse: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado moído. E essa expressão aqui, oferta, lá no hebraico, quando a gente vai estudar, a expressão se chama korban, que quer dizer trazer para perto, oferecer. Então a oferta é um oferecimento. A oferta é você trazer para perto de quem? De Deus. E a localização que essas ofertas vão ser feitas é no pátio, próximo da entrada da porta do tabernáculo. Por quê? Qual é a ideia de ser na porta? É porque dentro do tabernáculo, só quem entrava era o sacerdote e sumo sacerdote. E no lugar santíssimo, só quem entrava era o sumo sacerdote. Ou seja, antes de entrar na presença de Deus, primeiro se purifique. Antes de entrar na presença de Deus, não chegue com mãos vazias. Entregue a sua oferta. Adore primeiro ao Senhor. Se purifique, se santifique, para depois entrar na presença de Deus. Porque você está falando de um Deus santo, de um Deus sagrado, divino. Então, o pecador primeiro deve se purificar, deve primeiro ofertar, para que depois ele possa entrar na presença de Deus. É aquela questão que a gente fala, né? Deus não habita em lugar impuro. Então primeiro a gente confessa, primeiro a gente se desmancha, se quebranta, se humilha, para depois a gente se aproximar de Deus. Então essa é a ideia do korban. Primeiro traga para perto, para depois entrar na presença. E nós temos aqui 5 ofertas principais no livro de Levítico, que temos aqui a oferta queimada, que é de holocausto, né? Nós temos a oferta pacífica, nós temos a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa e a oferta de cereais ou manjares. Então a gente vai ver esse tipo de oferta e a gente vai dar uma pincelada, uma visão panorâmica e um pouco em cada uma delas. A primeira, antes de a gente fazer uma introdução, veremos que cada oferta, cada sacrifício, ele está apontando para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A gente vai ver que está muito correlacionado, está apontando, a gente chama de, na teologia, são uma tipologia, uma analogia daquilo, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, cada sacrifício desse, ele tem um significado e tem uma tipologia de Cristo. O primeiro é o da oferta voluntária, chamada holocausto, que vai dizer que se, capítulo 1 e versículo 3, se a sua oferta for de holocausto,
Essa palavra holocausto lá no hebraico quer dizer olá, significa levantar e fazer acender, né? Vai dizer que de holocausto, de gado, trará um macho sem defeito à porta da tenda da congregação e trará para que o homem seja aceito perante o Senhor. Então essa oferta de holocausto é quando o homem, o pecador, traz ali na porta da tenda da congregação. O animal é levantado e esse animal ele é queimado por inteiro. Aqui os levitas, os sacerdotes, não aproveitam nada da oferta. É queimado tudo. Há uma controvérsia de alguns que dizem que pelo menos a pele se tirava, mas acreditam-se que era o animal inteiro sendo queimado, né? E ali subia como um cheiro suave. Quer dizer, queimar tudo. Ali tem um significado. Qual é o significado que se tem ali, né? Ali tem um significado do sacrifício perfeito, completo do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. É interessante a gente observar que a oferta tem um caráter voluntário. O objetivo era que o ofertante fosse aceito, tá bom? Essa oferta era feita 2 vezes ao dia, uma de manhã e a outra à tarde, onde se queimava todo o animal ali, tá bom? Então era essa oferta de holocausto: erguer, levantar e consumir tudo, tá bom? Nós temos no capítulo 2 as ofertas de manjares, que essas ofertas de manjares era feita com alguns elementos bem conhecidos, que era principalmente para fazer a oferta de incenso. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui flor de farinha, muito fininha essa farinha, azeite, tudo isso com um significado, tá bom? Era tirada de cereais combustíveis e era muito feito para fazer os incensos, tá bom? E isso mostrava a gratidão do povo. As ofertas de manjar era uma oferta de gratidão, tá bom? Era aquilo que eu recebi, que eu trabalhei, o que eu adquiri com o meu suor, com o meu trabalho, de levar o melhor. Então se ofertava a flor de farinha, o azeite, tudo tem um significado, tá bom? Então era uma questão de não, vamos dizer assim, de gratidão. Era uma oferta de gratidão, tá bom? E era muito feita para questão do incenso, isso subia como um cheiro suave. E a questão do azeite, né? O azeite tem uma representatividade da presença do Espírito Santo, né? Essa dependência. Então o povo de Israel depende muito da azeitona, né? Da oliveira. Inclusive Israel é comparada à oliveira de Deus, né? E a igreja foi injetada nessa oliveira, e da oliveira se extrai, vai nascer o fruto, que é a azeitona, e da azeitona se faz o azeite, que tem muita utilidades, o azeite, tá bom? Eu não vou detalhar muito, porque a aula é apenas um panorama. Nós temos aqui a oferta pelo pecado, tá bom? Era o sacrifício que o ofertante imolava o animal, tirava suas porções, separava, né? Questão o sangue, a gordura do animal. Aqui os sacerdotes e suas famílias comiam, né? A carne, mas toda a gordura, todo o moído, o fígado, essa questão das vísceras, tudo isso, essa gordura era oferecida ao Senhor, era queimada, tá bom? E a gente vai ver que, infelizmente, os filhos de Eli, nessa questão, eles comiam as gorduras, né? Os moídos, que era para ser queimado ao Senhor, eles queriam comer, né? São aquele tipo de pessoas que não se satisfaz, a ingratidão, né? Querem sempre mais, porque a parte da coxa, do peito, a picanha,
tudo isso eles poderiam comer. Mas a gordura do animal era para ser queimada e ser oferecida a Deus. A pele se tirava também, o sangue era derramado sobre o altar, e essa oferta pelo pecado, né, era justamente essa questão da purificação, que vai mostrar que Jesus, ele traz essa questão da paz, que é essa questão que nós chamamos de shalom, de estar bem, reconciliado, com saúde, espiritualmente, fisicamente, estou bem, estou em paz. Então isso é a shalom, isso é a paz, tá bom? Nós temos o pecado da expiação, que é muito conhecido pelo povo judeu. Existe a festa, pelo menos uma vez no ano se fazia a expiação por todo Israel, e ali tinha um bode expiatório que era lançado no deserto. Então nós podemos observar que todo o capítulo de Levítico, capítulo 1 ao 7, vai trabalhar muito sobre essa questão das ofertas, que tem um significado de aproximar o homem de Deus, fazer com que esse homem seja limpo, purificado. Por quê? Existiam pecados, existiam as impurezas, existiam muitas coisas acontecendo. Então era através dessas ofertas, desses sacrifícios, que se alcançava o perdão, tá bom? Agora nós vamos trabalhar quem era responsável pela administração dessas ofertas. Quem era o responsável por observar, por direcionar, por dirigir todo esse trabalho? Era justamente os sacerdotes. E os sacerdotes, né, eles eram um mediador entre Deus e o homem. Então, o sacerdote ele tem um papel muito importante dentro da comunidade judaica e até mesmo em outras religiões. E quais eram as funções do sacerdote? Zelar pelo culto, inspecionar a saúde pública, fiscalizar as moradias, regularizar a vida social e regularizar a vida jurídica. E também podemos colocar aqui a questão de julgar o povo, a questão do juiz, de direcionar, de ensinar. Então os sacerdotes eram responsáveis por isso, e os levitas é quem auxiliava. É interessante a gente observar que em português, sacerdote vem do latim sacer, quer dizer sagrado, consagrado. Você vai ver isso aí em Champlin, né? Na página 13, né? Você vai observar no comentário de Champlin de Levítico. Eram sacerdotes diretos, descendentes de Arão, que normalmente desempenhavam um ofício superior, né? Os sacerdotes eram ordenados a seu ofício e funções, e existia todo um ritual, toda uma questão de consagração. Era preciso ser um homem sem defeito físico. Aqui, corcunda, quem tinha hidroceles, quem era calvo, careca. Então, quem tinha defeito físico não poderia administrar ou ser consagrado ao sacerdote. Hoje, em nossos dias, nós temos pessoas que, pelo menos na convenção que eu faço parte, que é a IEADALP, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Abreu Lima, nós temos o nosso pastor presidente, que é o pastor Roberto José dos Santos Lucena. Pelo menos o estatuto da igreja vai dizer que para se levantar auxiliares, consagrar diácono, presbíteros, evangelistas e pastores, tem que passar por um crivo. E esse crivo é um crivo jurídico. Se está com o nome sujo, se realmente dá bom exemplo dentro de casa, faz prova. Então existe todo vamos dizer assim, uma programação, uma responsabilidade, foge a palavra, mas existe toda vamos dizer assim, uma prova,
uma ferramenta de análise de quem vai ser apresentado. Não pode ser qualquer pessoa. O sacerdote era alguém muito importante, muito influente, é alguém que ia ser um mediador, tá bom? Então devia se casar com uma mulher de caráter exemplar, não devia contaminar com os costumes pagãos, tocar em coisas imundas. É interessante a gente observar isso aqui. Se vocês observarem, a maioria dos animais que são remosos, que pode trazer veneno e pode trazer alguma coisa prejudicial à saúde, em Levítico é animais chamados impuros. Peixe de barbatanas, de couro. Moisés diz que só pode comer com escama. Peixe de couro, animais como morcego, macaco, não se deve comer. E isso é interessante porque há um certo estudo de alguns cientistas, isso é comprovado cientificamente, que provavelmente a AIDS, a Covid, né, que foram resultados de seres humanos que comeram morcego, que comeram macaco, que acabou trazendo doenças para os seres humanos. E no campo religioso, Deus se preocupa também com o alimento. Para Deus, alimento é sagrado. Para Deus, eu pelo menos tenho um costume, a gente sempre na minha casa, de sentar, de orar, de agradecer pelo alimento, de consagrar aquele alimento, de agradecer quando fizer uma feira. Às vezes eu reúno minha família e junto com minha esposa a gente agradece a Deus por ter condições de ter feito uma feira. Então o alimento também é sagrado. Então às vezes a gente pensa que não é. Então o sacerdote, ele deveria se preocupar com a comida, com a questão das vestes, com a questão física. Então tudo para o sacerdote é sagrado. É que nem você pegar um celular. Ah não, o celular não é sagrado não, o celular é coisa do mundo. Então eu posso ver o que eu quero, posso falar o que eu quiser, posso falar o que eu quero. Então existe essa questão aí que devemos ter bastante cuidado dentro do campo do sagrado. Então Deus se preocupa com a comida, Deus se preocupa com as vestes, Deus se preocupa com a questão física, Deus se preocupa com a reputação do sacerdote, tá bom? O sacerdote tem a função clínicas. Por que clínica? Vocês lembram que existe uma passagem no Novo Testamento que Jesus, quando vai curar os leprosos, ele vai dizer assim: vá ao templo e mostre ao sacerdote. Por quê? Os sacerdotes, eles tinham como função, não existia médico, não existia programa mais médico, não existia UPA, não tinha muito estudo avançado. Então não tinha uma estrutura. Era mais de 3 milhões de pessoas ali no Sinai. Então quem é que vai ser responsável pela saúde pública? Os sacerdotes. Então é eles que davam o diagnóstico do paciente. É ele que declarava se estava limpo, se estava impuro. Então a gente vai ver muitos casos acerca de cura, de lepra. A gente vai ver muitas situações como isso, tá bom? A gente vai ver um bem conhecido, um pouco fugindo de Levítico, o caso de Naamã. Então a gente vai ver que a lepra na época, hoje se tem um trabalho, né, que é conhecido como a hanseníase. Então hoje se tem um trabalho de prevenção, de conscientização e tem até cura, mas naquele tempo não se tinha. Então os sacerdotes eram responsáveis por essa pureza, por essa questão de separar essas pessoas, de fazer toda essa inspeção e de todo o diagnóstico da saúde pública era dos sacerdotes. Eles também tinham funções sanitárias. Qual era? De observar as casas, se existia mofo, se existia praga. Então eles meio que era também que a gente chama hoje, a prefeitura hoje tem a questão da vigilância sanitária.
Então, os sacerdotes eram responsáveis por inspecionar. E às vezes fechavam as casas 7 dias, uma semana, até mesmo um mês. Se fosse preciso. Você vai ver isso lá em Levítico capítulo 14. É interessante depois vocês lerem e observarem. Os sacerdotes também tinham função jurídica. Olha, não tinha juiz, não se tinha advogado, não se tinha promotor. Então quem é que vai fazer essa parte jurídica? Os sacerdotes. Proteção pelo menos à família, que era muito conhecido lá naquela época, com o objetivo de manter a pureza, a legitimidade do relacionamento familiar, né? Que Moisés vai proibir muitas coisas aos israelitas, vai ter a lei. A lei vai ser dada. Então o sacerdote que vinha observar isso. Em Levítico capítulo 20, você vai ver lá sacrifício infantil, que os sacerdotes deveriam observar, porque na cultura cananeia era comum se fazer isso, e Deus vai proibir. Disse mais o Senhor a Moisés: também dirá aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinem em Israel, que der seus filhos a Moloque, será morto e apredejará. Aqui a gente vai falar a questão da cultura. É uma cultura, é a religião que diz que pode oferecer um filho ao Deus Marduk. Não. Isso fere o quê? A lei da vida. Não matarás, não assassinarás. Fala do aborto. Tudo isso Deus proíbe. O sacrifício infantil. O aborto é um sacrifício infantil. Um sacrifício infantil de quem não quer assumir a responsabilidade, de quem não se preveniu. Eu não quero entrar mais além, mas infelizmente a gente está vivendo uma sociedade em que aos nossos olhos está tendo um sacrifício infantil e o pessoal está assinando lei, quando na verdade Deus já proibiu. Então a vida pertence a Deus. A vida pertence a Deus. É Deus que tem o direito de dar e de tirar, e não é o homem. Tá bom? Então o sacrifício infantil Deus proíbe. E aqui a gente vai lá para o decálogo, né? Não matarás, que quer dizer ali, não assassinarás. E o sacrifício infantil. Então o aborto está dentro disso, infelizmente. Relações incestuosas, que tinha lá, pai se relacionando com filho, irmão com irmã, tudo de ruim tinha também. Não pense que ali no Êxodo, no Sinai, só a adoração, é a nuvem, é a coluna de fogo, é Deus. Não, teve coisa ruim também. E Deus não poupa. A Bíblia narra isso. Também os erros. Então, Deus não tolera essas coisas. Então, quem é que vai participar? Quem é que vai fazer esse julgamento? É justamente os sacerdotes. Abuso sexual doméstico, a exposição de filhas à prostituição, a homossexualidade, a bestialidade. Infelizmente tinha homens que se relacionavam com animais. Hoje se tem. Então a gente vai observar. Então, os filhos de Israel eram obrigados a honrar seus pais, preservar sua autoridade. Então, nesse sentido, os sacerdotes atuavam, regularizavam as famílias. Então era o sacerdote que ensinava, supervisionava tudo isso. Dentro da questão jurídica também a proteção da propriedade privada, né? Tinha espertinho que queria pegar terreno, e hoje não se tem isso, não tem. Cada metro quadrado é sagrado. Então as pessoas às vezes roubavam metros quadrados. Então era tudo bem dividido. Então para Israel a família é sagrada, o lar é sagrado, tudo é sagrado, tudo deve ser sagrado, tudo deve ser consagrado. Então nós somos sacerdotes de Deus. Então a minha vida, o meu trabalho, meu ministério, meus filhos, meu computador, minha televisão, o meu celular, é tudo para glorificar Deus. Está escrito:
quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. É tudo consagrado a Deus. É um erro do homem olhar para as coisas secular como se fosse profana. Não. O celular tem coisa profana? Tem. Tem coisa ruim? Tem. Mas eu devo pegar coisas que devem edificar a minha vida. O meu celular deve ser sagrado também. Dentro das funções jurídicas também tem a edificação das casas, a criação de animais, preservação da mulher grávida. Não se tinha presídio. Não se tinha presídio. Sistema penitenciário. Então o que é que vai ter? Proteção à vida. As cidades de refúgio, que era administrada pelos levitas, que serviam para acolher quem matava o seu próximo. Então, alguém que matava alguém para ninguém se vingar, e tá um matando o outro. Acontece muito isso antigamente no interior, né? Famílias com rixas, com brigas, por causa de terra, porque mexeu com a mulher do outro, que mexeu com a filha de fulano, que falou uma besteira pro filho de ciclano e alguma coisa. Então, se tem essas intrigas, então, um acaba matando o outro. Então, para ninguém se vingar e nenhuma família ser exterminada, então o que era feito? Vai para a cidade de refúgio, que era um tipo de presídio. A cidade de refúgio, você vai ver isso muito ali em Números capítulo 35. E quem era responsável por isso? Os sacerdotes. Vamos agora aqui também para as funções do sacerdote. Em relação à santidade, devia se distinguir entre o santo e o profano. Então, os sacerdotes deveriam ter vestes diferenciadas. Os levitas tinham vestes diferenciadas. Eles eram o padrão a ser imitado. A postura, o andar, o falar, o agir, o tratamento era algo que deveria ser imitado. Então, o padrão a ser imitado deve ser dos sacerdotes. Infelizmente, estamos vivendo os dias em que as pessoas, os sacerdotes, os líderes, não são mais padrão e exemplo, espelho para os seus liderados. Então, deve ser o sacerdote, o líder. Então, está sobre nós agora a responsabilidade, se a gente já era, de ser esse padrão a ser imitado. Em relação ao ensino, tinha que ensinar, atuar como mestres. Hoje a gente vê pessoas que querem galgar posições altas, mas não querem fazer nenhum curso básico de teologia. Um curso básico não quer. Tem a posição, mas não tem a preparação. Então, claro que o curso de teologia não significa tudo, porque a gente tem apóstolos que não, feito Pedro, que não tinha curso de teologia. Mas em compensação, foi muito bem instruído, muito bem ensinado. Então, os sacerdotes, eles tinham que atuar como mestre. Então, tinha que ler a Bíblia, tinha que ler a lei, deveria viver esse padrão. Então, o curso de teologia oferece isso para vocês. É a principal ferramenta hoje que nós temos, é o curso de teologia, para que os líderes e os obreiros venham atuar na área do ensino com profundidade, não ser raso. Não ser raso. Hoje nós temos um público muito exigente. Pessoas que estão se formando, pessoas que estão com um grau de intelectual muito elevado. Então vai ser exigido um pouco mais de preparação, um pouco mais de capacitação do sacerdote, do líder. Agora, claro, tem pessoas que têm um curso de teologia, mas não vive o que prega, não vive o que se estuda. Então, sempre digo para vocês, faço alunos, preparo alunos que sejam humildes, santos e exemplo. Agora estou fazendo teologia, querer corrigir o pastor, querer corrigir os obreiros, querer desfazer muitas vezes da palavra. Irmãos, a humildade faz a gente tolerar muitas coisas calado. Quem é bem preparado, irmão, ouve as ignorâncias, calado. O sábio, muitas vezes,
O silêncio já é o sinônimo de sabedoria. Tá bom? Então, às vezes, tem pessoas que não têm humildade mais para ouvir nem sequer uma dirigente de círculo de oração, um líder de uma campanha evangelizadora, o professor da escola dominical, porque fez teologia, se acha demais. Acaba com isso. Eu, por exemplo, eu ensino teologia, estudo até hoje, mas não corrijo ninguém. Em que sentido? Só quando alguém faz uma heresia, eu vou lá depois e converso com a pessoa. Amigo, não é assim. Depois vai lá e desfaz. Tal. Já aconteceu. Mas de eu corrigir, e de destratar, e de querer mostrar mais conhecimento, não. Isso não é papel do teólogo. Não é papel do sacerdote. O papel do sacerdote é ensinar, ser exemplo. Seja exemplo. Tá bom? Para o povo. Lembre o povo do mandamento do Senhor. Seja cheio da unção do Espírito de Deus e mostre com a sua vida, com o seu testemunho e com as palavras como é que se deve o povo andar. Tá bom? Usavam a roupa santa, consagrada. Se usavam as roupas por debaixo, umas ceroulas, que era um tipo de ceroulas, porque o sacerdote estava ali para não mostrar as peças, as partes íntimas. Então, se usavam a roupa por baixo, tinha o éfode, né? Tinha a questão ali, o cinto. Então, tinha todo um trabalho aí do sacerdote e do sumo sacerdote. Tá bom? Em relação à área militar, eles estavam lá, não tinha exército, não tinha soldado. Existiam as tribos, estavam sendo treinadas, mas os sacerdotes eles vão ganhar uma função especial. Qual era? De acompanhar o exército, de exortar o exército, de aumentar a confiança em Deus, porque quem peleja pelo povo de Deus é Deus. Batalhamos em nome de Deus. Quem não lembra da história de Josafá? Deus disse: olha, Josafá, coloca os levitas e os sacerdotes na frente, as lanças, os escudos, as espadas lá atrás. Quem vai na frente é os levitas. Isso era Deus mostrando que a guerra, a luta, não era braçal, era espiritual. E quem vai lidar com a luta espiritual é o sacerdote. Então os sacerdotes, eles eram meio que a garantia da presença de Deus naquela luta, naquela peleja, tá bom? Então, eles vão lidar com enfermidades, com a questão moral, com a questão de sacrifício. Você vai ver que o sacerdote ele está muito ligado a muitas coisas, tá bom? Em relação ao serviço no templo, queimava o incenso, arrumava os pães, cuidava das lâmpadas, aprontava o pão, limpava, porque os animais ficavam ali, as fezes dos animais limpava. Aí tem gente hoje que pensa que eu sou levita, eu canto. Deus me chamou para ser levita, para cantar. E levita limpava a cinza, limpava o candelabro, chegava cedo, abria, preparava tudo para os sacerdotes, para o povo. Os levitas cuidavam, armavam e desarmavam a tenda. Ficavam nas portas, observando se o sacerdote ia precisar de alguma ajuda. É o líder, é o diácono, é o obreiro. Está ali, de prontidão. Limpava as cinzas do altar, a questão do carvão, a questão do, vamos dizer ali, da urina dos animais, das fezes, de limpar, de guardar tudinho. Os sacerdotes e o sumo sacerdote tinham suas funções. Então, dentro do templo, quem é responsável é o sacerdote, com o auxílio dos levitas, tá bom? Nós temos aqui em relação ao culto, deviam oficializar o culto, examinava os animais que ia ser sacrificado, se estavam saudáveis, se estava sem defeito, observar o que estava sendo entregue ao Senhor. Então, hoje os líderes, o povo faz o que quer.
vai com qualquer roupa. Quando eu digo roupa, eu estou falando divulgar. Fala o que quer, vê coisa errada e tá nem aí. Tá deixando o culto, o sacrifício, a oferta com defeito ser queimada no altar. E quando opa, observe, olhe isso aí com carinho. Não, tá com defeito isso aqui, não pode não. Opa, não. Vem outro dia. Hoje não. Compre outro. Traga outra oferta. Isso aqui não. Então era responsável por examinar, por administrar, supervisionar toda essa questão do sacrifício, do trabalho, né, que era feito, a estabelecer as mercadorias de valor, de guardar. Chegou isso aqui, os utensílios de guardar, de limpar. Eram também que anunciavam todas as festas religiosas. Hoje, o pessoal, os líderes, aí é que eu vou dizer agora de líderes, para dirigente, congregação e pastores. Hoje o camarada é dirigente de um órgão, quer fazer a festa, quer fazer todos os eventos por conta própria. Não, opa, peraí. Quem anuncia, quem determina o início da festa é o sacerdote. Eu posso levar a sugestão. Tá aqui, meu pastor, nessa data aqui que a gente estabeleceu. O senhor aprova? Pastor, olha. Não, meu filho, nesse dia aqui a gente vai ter um evento no templo central. Nesse dia a gente vai ter um batismo aqui coletivo. Nesse dia eu vou fazer um trabalho de evangelismo. Nesse dia eu vou fazer um trabalho assim. Tem que ter a aprovação do sacerdote. É o sacerdote que oficializa, que anuncia. Então eu levo a sugestão. Tá aqui, meu pastor. Tá aqui, meu presbítero, meu evangelista que toma conta da congregação. Tô com essa data aqui para fazer esse evento. O senhor oficializa, o senhor determina. Sim, tá. Tem nada nesse dia não, meu filho. Vai-se embora. Então é assim que se trabalhava. E hoje as pessoas pensam que isso é autoritarismo, ditadura. Não. Quem é responsável pelo culto, pelo todos é o sacerdote. E o levita é submisso ao sacerdote. O levita não pode chegar e dizer a hora que é para fazer nas coisas, não. É o sacerdote. Meu filho, é assim, é assim, é assim. Me auxilie aqui, me ajude aqui. É assim que se trabalha. Vamos lá. Vamos encerrando aqui, né? O assunto principal é a santidade ao Senhor, do livro de Levítico. Nós temos aqui instruções espirituais. A santidade é exigida para quem é redimido. Então, se o povo aceitou Jesus, entrou para o sacerdócio, é exigido santidade. Virou povo de Deus, entrou, faz parte do corpo, exige santidade. Pode dar de qualquer jeito não. Agora deve ser exemplo. Então, o livro de Levítico é isso. É essa exigência ao redimido pela santidade, tá bom? Levítico é o primeiro livro da lei a ser estudado, porque ensina a maneira que deve se comportar. Então, eu falei isso anteriormente. Alguns teólogos, pelo menos o povo hebraico hebreu tem essa questão de dizer: o primeiro livro da lei é Levítico. Gênesis e Êxodo são narrativas. A lei mesmo, o manual, está em Levítico. Em Números de Deuteronômio. Ali você vai conhecer. Levítico, meus irmãos, é como se você comprasse uma caixa de bolo. Aí não tem lá, preparo do bolo. 3 colheres de açúcar, 3 colheres de margarina ou de manteiga, creme de leite, tanto não sei o que. Pronto, o livro de Levítico é um manual do sacerdócio e o manual do povo na adoração e de santidade. Quer saber de tudo como se acontece sobre as leis da adoração, do que é exigido para o povo? Vá para Levítico. Por isso é considerado o primeiro livro a ser estudado da lei. Tá bom? O padrão de santidade é visto a partir do culto. Escute bem que eu vou lhe falar. Isso aqui é muito importante. Quer avaliar alguém?
Quer conhecer alguém? Se realmente dá para o trabalho, observe o comportamento dele, avalie ele no culto, a partir de 3 elementos: adoração, reverência e organização. Meu amigo, você ser um sacerdote, um obreiro, um líder, sem demonstrar adoração, reverência e organização, escolha qualquer outra coisa, menos para ser líder e muito menos sacerdote ou obreiro na casa do Senhor. Então, ele deve ser esse exemplo de adoração, reverência e organização. A santidade no culto é vista dessa forma: adoração, reverência e organização. Tá bom? Aqui eu não estou falando da vida pessoal do camarada fora, porque também é exigido dele fora. Mas dentro do culto, a santidade, ela vai ser vista no culto. Quer fazer um culto, meus irmãos, em que Deus tenha prazer, deve existir adoração, reverência, organização e santidade. Pronto. Um culto com esses elementos, Deus se faz presente e vai ser poderoso. Tá bom? A falta de culto foi um dos motivos para que Deus executasse seus juízos. Lá em Êxodo a gente viu. Deus pediu para o povo: deixa o meu povo ir. E Faraó não deixou. Deixa que o povo me adore. E Faraó não deixou. E Deus sempre mandava praga. Isso você vai ver também no período da pandemia. Pessoas que queriam proibir a adoração. Olha, irmão, nunca proíba o povo de adorar, de prestar culto. Se você proibir o povo de adorar e de prestar culto, pragas, juízo de Deus cai sobre sua vida. Olhe, o que aconteceu no Êxodo foi porque Faraó não queria deixar o povo ir adorar e servir ao Senhor. Vamos ler aí Êxodo, para não ficar em minhas palavras. Êxodo capítulo 8. Veja o que o texto vai dizer a partir do versículo 20. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó, e ele sairá às águas, e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixe ir o meu povo, para que me sirva. A palavra sirva, lá no hebraico, quer dizer abate, trabalhar, labutar, adorar, cultuar. E Faraó não vai deixar, meus irmãos. E vai vir uma praga em cima da outra. Quem proíbe o povo de adorar e quem proíbe, ou olhe, quer trazer juízo de Deus sobre a sua vida, impeça o povo de adorar ou deixe de cultuar. Por quê? O culto nos aproxima de Deus. O culto é essa demonstração pública de quem eu creio, de quem eu sirvo e do meu trabalho. Tá bom? Sem culto, estamos fora da presença de Deus. Culto é a manifestação humana pública de adorar, de servir e expressar sua fé publicamente. Tá bom? E aqui tem um perigo. Deus avalia o culto de duas formas: avaliação interna e avaliação externa. A avaliação interna a gente chama de motivação. Qual é a sua motivação de fazer teologia? Para se gabar? Para se amostrar? Para mostrar ser obeso no conhecimento e querer ser mais do que as pessoas? Se a motivação for errada, Deus não recebe. Pode até receber conhecimento, mas se a motivação for errada, Deus não recebe. A avaliação externa é a forma e o padrão. Como é que eu estou demonstrando isso? Então o que é que a gente vai encontrar aqui em Levítico capítulo 10? Nadab e Abiú, filhos de Arão.
que pegaram cada um seu incensário, no qual acenderam fogo e acrescentaram incenso, trouxeram fogo profano perante o Senhor e foram que? Consumidos. Fogo estranho diante de Deus. Depois estude lá o capítulo 10. Vá lá ver o que aconteceu. O que é fogo estranho? Professor Humberto. Fogo estranho é quando Deus avalia o adorador. Lembra de Caim e Abel? Deus primeiro avalia a motivação, o adorador. Depois Deus avalia o que está sendo oferecido, o externo. Então fogo estranho é quando a motivação e quando a oferta não agrada a Deus e profana a Deus. Isso aqui é fogo estranho. Não pense que fogo estranho, estamos falando aqui. Aqui é uma tipologia, aqui é uma simbologia. Aqui fala da avaliação de Deus. Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Mas ele recebeu, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Deus primeiro olha o quê? O ofertante, o adorador, a motivação da minha adoração. É para glória? É para edificação? É para exortação? Depois eu vou olhar. Aqui vamos dizer agora, quem prega e quem canta, prega muito, mas é soberbo. Mas quer pregar para demonstrar que sabe mais que os outros. Motivação errada, avaliação interna, fogo estranho. Canta muito, com técnica, com boa, mas quer demonstrar que sabe mais que todo mundo. Tá ali porque quer ganhar dinheiro, monetizar, quer viver daquilo, quer que as pessoas pagam ela por aquilo. Motivação errada. É a glória, é a adoração, é livre, é a oferta. Não estou dizendo que um pregador e que um cantor possa receber. Deve receber, deve. Porque não tem se dedicado? O sacerdote não se alimentava do seu trabalho, daquilo que era ofertado? A mesma coisa é o pregador e o cantor. Deve sim. Agora, deve ser voluntário. Eu congrego da minha igreja, mas estou tão famoso, tão cheio de si, que eu estou cobrando agora para pregar na minha igreja, que me ajudou. Misericórdia. Cobrar para o ministério em que ele foi levantado e reconhecido e deu toda a estrutura para ele. Um perigo. Estou dizendo que isso é fogo estranho. Eu estou dizendo que é um perigo de você adorar, servir a Deus apenas pelo dinheiro. Cuidado. Se a motivação for por causa disso, aí sim. A avaliação de Deus, a avaliação interna, a motivação errada, fogo errado, fogo estranho. Tá bom? A atividade da semana vai ser qual? Identificar as festas judaicas e seu significado, o que ela representa. Nós temos aí 7 festas judaicas principais. Então você vai colocar lá: festa da Páscoa, referência, significado da Páscoa, onde era comemorado, tá bom? Essa deve ser a atividade, tá bom? Meus irmãos, que Deus vos abençoe. Que a gente seja esses sacerdotes de Deus, exemplo de adoração, de serviço. Que o povo olhe para nós a partir de agora. Se você não colocou isso em prática, coloque agora. Como aquele ali sim é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é o meu sacerdote, é um obreiro, é um líder, é um pastor, é uma pastora, qual seja for a função, é um homem de Deus, é um mediador de Deus. Que a santidade, que a adoração, que a pureza, que a organização, que a reverência esteja sobre nós e que a gente repasse para o povo, ensine o povo, direcione o povo ao sagrado. Esse é o nosso papel. Que Deus vos abençoe e que a gente seja sacerdote de Deus diante de uma geração a qual não sabe mais o que é reverência. Para isso estamos estudando.
para que a gente seja exemplo para a glória de Deus. Até a próxima aula e que Deus vos abençoe.